Olá, querido irmão e irmã, paz do Senhor, bem-vindos ao programa Palavras da Verdade. Hoje estaremos estudando mais uma lição, aliás, estaremos encerrando a série de estudos baseado no tema que estamos estudando sobre a Igreja de Jerusalém. Hoje chegamos no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos e estaremos estudando sobre o tema Assembleia de Jerusalém, onde nós veremos que capítulo 15 de Atos dos Apóstolos não é apenas um encontro de líderes, mas temos ali um divisor de águas na história desta igreja. Tema de hoje, estaremos estudando então a Assembleia de Jerusalém, texto áureo, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28, que diz: Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Verdade prática nos diz, em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização e, como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. O assunto que estaremos estudando hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o conhecido tema, o Concílio de Jerusalém. Capítulo 15, teremos então esse tema sendo tratado ali. Nós percebemos que no capítulo 15 há uma pergunta que vai movimentar aquela reunião. Há uma pergunta de que será que é somente pela graça de Cristo ou será que a salvação é também algo relacionado com a lei? Vemos aqui que a igreja, ela é uma igreja que trabalhou muitas vezes nos problemas que surgiram. Nós já estudamos que quando ocorreu um problema, nós percebemos que a liderança da igreja elegeu os diáconos para administrar no compartilhamento, na assistência das viúvas ali na igreja de Jerusalém. Agora, esse problema aqui, e aquele problema era um problema mais social. Esse aqui, nós temos um problema teológico, é um problema soteriológico, pois trata acerca da salvação. E se a igreja errasse aqui, nós teríamos então um cristianismo que seria apenas mais uma religião legalista e presa, sufocada por regras e por tradições. Mas vimos e vamos estudar aqui que pela direção do Espírito a igreja tomou a decisão correta e vemos que a graça de Jesus Cristo triunfou e então a igreja entendeu que a salvação ela não é pelas obras, não é pelo cumprimento de regras judaicas, mas era sim pela fé em Cristo Jesus por meio da graça. Conosco para comentar o tema de hoje, mais uma vez, professor e presbítero Jair Cardoso. Bom, Jair, vamos estudar aqui no assunto de hoje que o que estava em jogo ali não era um ritual apenas, mas era a respeito do centro do Evangelho de Cristo, que é a salvação pela graça por meio da fé. O que nós podemos comentar, irmão Jair, sobre o tema que estaremos estudando hoje, encerrando essa série? O que nós podemos comentar? Bem-vindo mais uma vez, paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Alex, a paz do Senhor, nossos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Palavra do Senhor. Com essa grande alegria, nós estamos encerrando hoje, então, essa série de estudo baseado no livro de Atos até o capítulo 15. E hoje, precisamente, nós estamos encerrando com o capítulo 15. E aí, nós temos algumas questões levantadas para chegar nesse capítulo 15 do livro de Atos. Uma pessoa, ela precisa de dois salvadores? Ela precisa da lei de Moisés, cumprir a lei de Moisés e também de Jesus Cristo para ser salva? É suficiente servir a Jesus Cristo? Tem que seguir Jesus e algumas leis de Moisés? Um homem, ele deve ser circuncidado? Todas essas questões, elas permeavam a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém e também em Antioquia. Não havia concordância para essas respostas entre os irmãos. Por isso foi convocada uma grande reunião na cidade de Jerusalém, na igreja mãe, e aonde foram discutidas a solução para o maior problema surgido em função do crescimento, tanto em extensão geográfica quanto o crescimento étnico da Igreja do Senhor Jesus Cristo.
E aí nós vamos ver nessa lição como os líderes da igreja, os apóstolos, os anciãos, os presbíteros, eles resolveram essa questão. Veremos que a decisão, acima de ser tomada pelos homens, ela foi guiada pelo Espírito Santo. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe, deixe a sua curtida. Isso é importante para que você, fazendo isso, alcançará mais número de pessoas para receber esse conteúdo deste programa. Muito bem, no programa de hoje, então, estudando sobre a Assembleia de Jerusalém, o conhecido dos estudantes da Palavra de Deus, Concílio de Jerusalém. Irmão Jair, tópico 1, nós vamos estudar sobre a questão doutrinária que surgiu, então, a partir dos relatórios missionários trazidos por Paulo e Barnabé. Vamos entender, irmão Jair, que quando eles retornam a Antioquia, eles trazem no seu relatório que gentios haviam crido, foram transformados, receberam o Espírito Santo, e o detalhe no relatório deles é que eles receberam todos esses benefícios do Evangelho sem a circuncisão, sem a lei, apenas pela graça. E aí é que vai surgir essa questão doutrinária. O que nós podemos comentar, irmão Jair, nesse tópico primeiro da lição de hoje? Nesse tópico, então, nós vamos ver a questão doutrinária, como o irmão Alex já falou, em relação ao relatório trazido pelo apóstolo Paulo e também por Barnabé, após a primeira viagem missionária ali na região da Galácia. Nós vamos ver que no relatório, a parte principal que eles trouxeram é que, com muita alegria, eles viram que Deus tinha aberto a porta da salvação pela sua graça para todos os povos. E com isso teve início uma discussão na igreja de Antioquia, quando Paulo e Barnabé eles apresentam esse relatório, em que eles estão fazendo essa narrativa. E com isso nós observamos a maneira como a igreja primitiva ela tratou das questões, dos problemas que vieram ocorrendo na sua trajetória, na sua caminhada. Nós vemos a solução de problemas internos, como foi a questão de Ananias e Safira, ali em Atos 5. Nós vemos a resolução de problemas apresentados de relacionamento em Atos 6, em que foram escolhidos ali 7 diáconos para servir às mesas, em que Estevão e Filipe se destacaram. E agora, o maior de todos os problemas apresentados na igreja, como ele está sendo resolvido. Da primeira forma é identificar o problema. Eles identificam o problema, qual é o problema que está ocorrendo. Está sendo inseridos gentios na igreja e sem precisar cumprir rituais da lei de Moisés. Nesse relatório, então, que Paulo e Barnabé trazem, a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus, sem nenhuma exigência da lei, sem necessitar da circuncisão, e tanto Paulo como Barnabé eles atribuem isso à ação de Deus, manifestando então através de milagres extraordinários que ocorreram entre os gentios, em Atos no capítulo 14, versículo de número 17. Então, no relatório, como Paulo e Barnabé trouxeram que Deus havia aberto a porta da graça para os gentios de uma maneira extraordinária, em que houveram milagres, sinais, prodígios e maravilhas entre os gentios. Então, esse relatório, ele desagradou principalmente um grupo de cristãos judaizantes que se sentiu incomodado com esse relatório missionário. Esse grupo, composto por fariseus supostamente convertidos à fé cristã, e esse grupo se opôs aos gentios que adentraram a igreja e exigindo então que eles cumprissem a lei, principalmente a circuncisão. E houve um confronto entre esse grupo judaizante e o grupo missionário, os missionários Paulo e Barnabé. Foram discussões interessantes em relação à doutrina, e tomou-se uma grande proporção, correndo até o risco da igreja ser dividida, principalmente a igreja em Antioquia. E por isso, então, a igreja de Antioquia, de uma maneira sábia, ela resolve remeter essa questão para ser discutida na igreja-mãe, a igreja em Jerusalém, onde o assunto seria analisado pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja, ou seja, os líderes da igreja primitiva. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, estudando no tópico 1 sobre a questão doutrinária que surgiu no meio da igreja, a partir do relatório, então, dos nossos missionários, Paulo e Barnabé.
nós vimos então que o legalismo trazido pelos fariseus tende a acrescentar fardos sobre as pessoas e tinham a intenção de colocar condições para as pessoas serem salvas, não apenas pelos méritos de Jesus, mas por a observância de rituais da lei. Agora, uma das coisas que esses judaizantes, esses fariseus, eles não podiam negar é aquilo que os missionários trazem como relatório, mostrando que a graça de Deus não apenas salva, mas também opera milagres como um selo da aprovação da mensagem que os apóstolos estavam pregando. Então nós vemos que a verdadeira missão da igreja não é levar tradições, levar fardos, mas é anunciar a cruz de Cristo, aquilo que Cristo fez na cruz, que é suficiente para nós sermos salvos. Então, todo o movimento legalista judaizante que surgiu ali e que depois Paulo vai precisar escrever, pois alguns judaizantes, outro grupo, mas também vai interferir na igreja da Galácia. Mas nós percebemos que esses fariseus aqui então esse grupo de fariseus de Jerusalém, eles insistiam que para a salvação era necessário a circuncisão. Eles até aceitavam Jesus, mas como um acréscimo à observância da lei que eles carregavam. Eles observavam a lei e aí colocaram Jesus como um acréscimo. E este é sempre e sempre será o movimento, o espírito do legalismo, que é Cristo mais alguma coisa. Cristo mais obras, Cristo mais tradições, Cristo mais costumes. Mas Paulo, lá em Romanos, ele vai falar no capítulo 11, versículo 6, combatendo toda essa ideia, quando ele apresenta que se é pela graça, já não é pelas obras, de outra maneira a graça já não é graça. Acrescentar algo à obra de Cristo é como você se colocar a diminuir aquilo que Cristo fez. É colocar a insuficiência naquilo que ele fez. E não somente isso, não é somente diminuir, é destruir aquilo que Cristo fez. Por quê? Porque se nós tratamos de diminuir o que Cristo fez, então isso não tem efeito sobre a nossa vida. Então nós precisamos entender que ainda hoje nós enfrentamos esses riscos. Existem igrejas que muitas vezes entram pelo ritualismo, pelo caminho do moralismo, e nós não estamos aqui falando que evangelho é liberdade ao ponto de libertinagem, não. Estamos falando de que a salvação ela é baseada na fé em Jesus Cristo. Então, nós não devemos viver a nossa salvação a partir de cumprimento de rituais. Existem pessoas que muitas vezes elas sentem-se que são salvas, pois elas participam de uma igreja, participam dos elementos que correspondem à comunhão da igreja, mas de fato elas não ainda tiveram um encontro genuíno com aquilo que Cristo fez na cruz. Isso é importante. Olhar para a cruz de Cristo e ver que o que Cristo fez é suficiente para nós sermos salvos. Muito bem, programa Palavras da Verdade. Vamos ao tópico 2. Irmão Jair, nós vemos então que houve esse conflito, entre aquele relatório, aquilo que os apóstolos trazem, os missionários trazem do que Cristo estava fazendo através deles, da pregação, entre aqueles que não obedeciam e não cumpriam a lei judaica. Então, nós percebemos que esse conflito ele não podia ser resolvido lá em Antioquia, então eles trazem para Jerusalém, e ali em Jerusalém é que vai nascer esse primeiro concílio, essa primeira assembleia, para tratar de algo que não era simples, era ampla e era profunda. O que nós podemos comentar, irmão Jair, no tópico 2 sobre o debate doutrinário que acontece em Jerusalém, irmão Jair? Nós vimos que Paulo e Barnabé eles saem da igreja de Antioquia para resolver essa questão em Jerusalém, mas eles levam com eles alguns dentre os irmãos. Então, dos irmãos de Antioquia. Chegando em Jerusalém, essa questão vai começar a ser debatida
E em Jerusalém também existe um grupo de fariseus que segue o mesmo pensamento daquele grupo de fariseus lá da igreja de Antioquia, e nós vamos entender no capítulo 15 como é que os apóstolos resolveram esse grande problema. Da primeira forma foi identificando a questão, identificando o problema como uma questão crucial. Então os judaizantes ali em Jerusalém, eles deixavam claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem a lei de Moisés. Primeira coisa, então, identificado o problema. A segunda questão para ser resolvido o problema vai ser permitir discussões abertas quando se reunir. Então, a igreja de Jerusalém, no versículo 7, ela vai estar descrito aqui do versículo 7, capítulo 15, que houve uma grande contenda, uma grande discussão. Então, eles conversaram durante um grande tempo, bastante tempo, as pessoas conversaram, houve discussão, e nisso nós aprendemos que aqui em Jerusalém, a forma de discutir um assunto doutrinário foi com educação. Não houve aqui violência, houve sim um grupo falando, o outro escutando, e assim chegando a um denominador comum. Então nós vemos que a discussão, elas foram conduzidas de uma forma respeitosa, de uma forma amigável, de uma forma educada, e importante numa discussão, discutir ideias e não discutir sobre pessoas. Discutir ideias, e isso não ofende a ninguém, não é sobre pessoas, mas sim sobre ideias, sobre interpretação. E, por último, então, na questão da solução aqui, nós vemos que foi ouvida a experiência relacionada ao problema. E o primeiro que fala aqui, descrito no capítulo 15, é Pedro. Pedro, então, ele vai trazer a questão da experiência que ele teve em relação à salvação dos gentios, ocorrido lá na casa de Cornélio, no capítulo de número 10, e onde vai ser, Deus abre a porta da salvação para os gentios, e houve ali o derramamento do Espírito Santo sobre aqueles gentios. Depois nós vamos ver que na sequência quem fala é Barnabé e Paulo. Os dois estão falando, e no versículo de número 12, nós vemos que toda a multidão, que houve uma grande multidão ali participando desse concílio. Não foi somente os apóstolos, não foram somente os anciãos, mas a multidão estava presente, e toda essa multidão se calou para ouvir Paulo e Barnabé falar. E no testemunho de Paulo e Barnabé, eles vão trazer que como Deus operou na igreja, na primeira viagem missionária, como Deus tem operado no meio dos gentios, abrindo a porta da graça, da salvação também para os gentios, sem a necessidade de cumprir rituais da lei de Moisés. E por final, nessa discussão, foi então aberta a palavra para Tiago. Tiago, então, o irmão do Senhor, Tiago, que escreveu a epístola de Tiago, nós vamos ver que ele, que foi um homem que duvidou de que Jesus Cristo era o Messias, e que depois, somente após a morte e a ressurreição de Jesus, é que Tiago foi entender que Jesus Cristo, o seu irmão, o seu meio-irmão, era realmente o Messias prometido, e ele então considera ali como Senhor, Jesus Cristo como, não somente como Salvador, mas também como Senhor. E o interessante aqui é que Tiago ele vai trazer toda a argumentação dele baseada nas escrituras do Antigo Testamento. Ele começa a falar no versículo 15, vai dizer: e com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Então, Tiago ele cita as escrituras, principalmente Amós, capítulo 9, versículo 11 até o versículo 15, e vai mostrar que na palavra do Senhor, o que estava escrito em relação a isso, que Deus já havia profetizado através dos profetas, e também do Antigo Testamento, né, estabelecido ali, que a salvação ela viria também para todos os homens, todas as nações, todas as línguas, todos os povos, e exatamente isso que Tiago ele recorre, então, às escrituras do Antigo Testamento, aquilo que foi dito pelos profetas, e com isso concordaram todos com essa palavra de Tiago. A aceitação dos gentios na igreja não era uma inovação
sem respaldo nas Escrituras. Deus já havia mostrado no Antigo Testamento aos antigos profetas que os gentios também fariam parte do seu povo. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, o debate doutrinário, o tópico 2. Vimos aqui sobre a questão crucial e vimos também o Pentecoste dos gentios e essa fundamentação profética da fé gentílica. Então nós observamos aqui que das manifestações dos apóstolos, o apóstolo Pedro ali, ele vai relembrar a experiência que ele teve em Cesareia, na casa de Cornélio, quando Deus, através da sua graça, deu aos gentios que, sem circuncisão, sem lei, apenas pela fé, deu a eles o Espírito Santo, mostrando ali que a igreja precisava se orientar não pelas questões das opiniões daqueles judaizantes, mas que precisava estar atenta à evidência da ação de Deus, como também do cumprimento da Escritura Sagrada. Falando nisso, sobre a Escritura, vemos que o apóstolo Tiago, também líder ali da igreja de Jerusalém, ele vai trazer a base profética do que estava acontecendo entre os gentios, né? Ele vai citar o Antigo Testamento, o profeta Amós, onde ele mostra que Deus já havia prometido a inclusão no seu reino, no seu projeto, no seu plano salvífico dos gentios. Isso nos ensina que a experiência e a palavra precisam andar juntas. Pedro trouxe a experiência vivida na casa de Cornélio. O apóstolo e Tiago vem confirmar com a palavra escrita. E aí nós vemos que a igreja primitiva não era uma igreja que movia-se no achismo, nos sentimentos espirituais, mas na combinação entre a obra visível do Espírito Santo e também a autoridade da palavra. Nós não podemos fundamentar as nossas decisões em apenas experiências e tradições, mas precisamos ter a iluminação da palavra no nosso coração através do Espírito Santo. E foi isso o que aconteceu na igreja de Jerusalém, nesta assembleia, irmão Jair. Irmão Jair, tópico 3, após ouvir a Pedro, após ouvir Paulo, após ouvir Barnabé, após ouvir Tiago, a assembleia vai chegar num consenso. O que nós podemos comentar, irmão Jair, no tópico 3 sobre a decisão da assembleia de Jerusalém, irmão Jair? Talvez a questão mais importante aqui é na tomada de decisão, a participação do Espírito Santo. No versículo 28 do capítulo 15, vai estar descrito assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, nessa participação principal do Espírito Santo, nós vemos que o Espírito Santo não é uma força motriz, não é um agente, mas sim uma pessoa. Uma pessoa que dá o seu parecer numa assembleia da igreja em Jerusalém. E nós vemos que essa participação, como o Espírito Santo ele se manifesta na igreja de Jerusalém, ocorre por quê? Porque a igreja de Jerusalém, como o livro de Atos nos traz, é uma igreja que permanece em constante oração. É uma igreja que permanece em constante comunhão com o Espírito Santo e também a partir da doutrina de Deus. E com isso, uma igreja que ora, uma igreja que pratica a palavra de Deus, uma igreja que tem comunhão com Deus e entre os irmãos, porque os discípulos declaram que a igreja permanecia em oração, na comunhão, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. Essa igreja que cumpre essas etapas é uma igreja sensível ao Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, e com isso nós vamos ver que o Espírito Santo vai orientar a decisão. Quando a igreja segue a verdade, quando a igreja segue a palavra de Deus, aí o Espírito Santo se manifesta. E se manifesta como? Através dos dons espirituais que estão elencados tanto em Atos, como em Romanos, como em Coríntios. E nós vamos ver que a solução da igreja, então, nós vamos ver o último passo para resolver esse grande problema. A maior questão
sendo tratada era como os gentios podem ser salvos. E a resposta vem através deste concílio, que os gentios deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Então, essa resposta de como os gentios podem ser salvos, os apóstolos vão trazer nesse concílio e vai ser unicamente uma: confiar em Jesus Cristo sem seguir a lei de Moisés. Nós não devemos rejeitar aqueles que Cristo recebe. E da mesma forma também, nós não devemos receber ou aceitar aqueles que Cristo não recebe, ou seja, sem arrependimento, sem uma mudança de vida, também não é da mesma forma. Mas claro que nós vamos tratar o Evangelho, aplicar o Evangelho, até que todos venham seguir o padrão descrito por Deus nas Escrituras. Então, nós vemos nessa decisão como os gentios podem se relacionar com os crentes judeus, já que os judeus eles seguiam regras muito rígidas de alimentação dentro do sistema judaico. E a resposta é: colocar limite à liberdade cristã. Por que que os pecados aqui, os pecados sexuais são ligados às leis alimentares? A resposta dos apóstolos estão dizendo aqui que é para os gentios se abster das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Então está tratando aqui de restrições alimentares e também juntamente com questões sexuais, que é o caso da fornicação. Porque está se tratando de um problema que ocorreu na igreja de Antioquia, que depois Paulo vai se deparar na igreja de Éfeso com esse mesmo problema, e Paulo vai se deparar com esse mesmo problema na igreja de Corinto, em que havia um templo pagão, em que ali era adorado deuses pagãos, e existiam nessas cidades, aqui a gente está tratando primeiramente de Antioquia, existiam festas com comidas oferecidas a ídolos pagãos, cheias de sangue. Então, nessa alimentação, nessas festas, haviam ali sacrifícios e sangue apresentado, carne, eram festas realmente cheias de sangue. E nessas festas, existiam ali centenas de prostitutas que serviam no templo pagão. E aí, o que faziam os frequentadores daqueles cultos? Eles comiam da carne sangrenta, eles comiam desses alimentos oferecidos a ídolos e faziam sexo ali com as prostitutas cultuais daqueles templos. Naturalmente, mencionar a pureza sexual juntamente com as regras alimentares fazia sentido naquele contexto, no contexto ali de Antioquia, no contexto de Éfeso, no contexto de Corinto. Fazia sentido, porque apresentavam ali alimentos, coisas sacrificadas a ídolos, comiam da carne com sangue e também praticavam atos ali cultuais com as prostitutas. E trazendo para a palavra de Deus, Deus exige que todos os crentes, que todos os cristãos sigam a pureza sexual. E no mundo gentílico, a idolatria, a comida e pecados sexuais, eles andam junto. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, tópico 3º, então, a decisão da Assembleia de Jerusalém. E aqui nós vemos uma das coisas que é central de tudo isso que aconteceu, mencionado pelo irmão Jair, é o fato do Espírito Santo atuando nessas decisões. A Bíblia diz que os apóstolos declaram: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, como nós vemos, o Espírito Santo para eles não era apenas uma doutrina, algo que eles conheciam acerca do Espírito Santo, mas era a pessoa com participação ativa nas decisões da igreja. E aí nós percebemos uma coisa interessante, que a igreja, ela não decide sozinha. O Espírito Santo é, de fato, o verdadeiro orientador, direcionador, conforme Cristo havia prometido que ele iria vir para ser o Consolador, aquele que estaria ao lado para conduzir, para levar aos seus filhos, a igreja do Senhor, a cumprir a sua missão. Nós não devemos entender que a igreja
é uma instituição humana, mas a igreja de Jesus, a igreja verdadeira, ela é um organismo vivo e ela é dirigida pelo Espírito Santo. E vemos a manifestação do Espírito Santo confirmando as decisões através dos profetas que ali se manifestaram, como Judas e Silas, que profetizaram, demonstrando ali uma igreja, irmão Jair, que detinha e usava os dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo. E no final foi decidido então acerca desta demanda, desse problema, onde a salvação pela graça foi e saiu intacta. Não foi colocada nenhuma restrição com relação à salvação, apenas que os gentios evitassem práticas que ofenderiam aos judeus. O que era para ser rejeitado naquela decisão era o legalismo e não os crentes judeus, né? E aí a gente percebe que, às vezes, a liberdade que temos, se a nossa liberdade fere o nosso irmão, precisamos considerar para nós não causar escândalo entre os nossos irmãos. Foi decidido, então, que os gentios eles eram salvos pela graça, mas deveriam usar esta liberdade que tinham para viverem em amor, evitando ferir os irmãos judeus. O que nós percebemos que a liberdade cristã, ela não é uma licença para viver como quer, mas é uma responsabilidade. Ela é a capacidade. A liberdade cristã concedida pelo Espírito Santo é a capacidade de nós vivermos com as características do reino de Deus, guiado pelo Espírito Santo, manifestando em nossa vida o fruto do Espírito. É isso que Paulo vai tratar na sua carta aos Gálatas, quando ele vai escrever lá, refutando e corrigindo os falsos ensinos dos judaizantes que se infiltraram nas igrejas da Galácia, trazendo então o mesmo teor que estava sendo tentado aqui, ser colocado aqui pelos judaizantes de Jerusalém e de Antioquia. Com isso, nós percebemos que a igreja de Jerusalém é de fato uma igreja que se torna modelo, onde os problemas não são deixados de lado, deixados com que o tempo as coisas se resolvam, não. As lideranças, a partir da orientação do Espírito Santo, precisam se posicionar e tratar dos problemas. Se nós vemos um erro teológico que ele retrata ou ele vai contrário ao que a palavra do Senhor fala, especialmente no quesito salvação, é preciso haver o posicionamento da liderança e correção para que pessoas não saiam feridas desses erros, né? E uma das questões que nós vemos hoje é que muitas vezes os problemas eles são deixados que o tempo resolva. Só que muitas vezes o tempo não vai resolver esses problemas, e sim o direcionamento do Espírito Santo a partir da iluminação da palavra de Deus. A igreja precisa não ficar alienada, mas precisa se posicionar. E a igreja de Jerusalém, irmão Jair, é uma igreja de fato modelo no quesito, e nós estudamos aqui, fechando hoje, 13 lições, 13 temas, onde nós estudamos sobre esta igreja, que nasceu no dia de Pentecostes e que foi vivendo o extraordinário de Deus, se conduzindo, se desenvolvendo, resolvendo seus problemas, mas que não parou de crescer, porque nela existia a palavra, comunhão, oração, o Espírito Santo. A igreja de Jerusalém, de fato, é uma igreja modelo para a igreja de todos os tempos. Bom, Jair, o que nós concluímos do assunto que tratamos hoje e da série que nós encerramos hoje, irmão Jair? Realmente a igreja de Jerusalém é um exemplo, e nós vemos no livro de Atos o desenrolar, o crescimento dessa igreja, o amadurecimento da igreja, dos crentes nesse período. E em Atos, capítulo 1, versículo 6, nós vemos que os discípulos de Jesus Cristo, eles estavam ali no tempo da ignorância. Eles perguntaram para o Senhor Jesus Cristo, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? Eles acreditavam, imaginavam que o reino de Deus seria, o reino de Israel seria restaurado. Vemos uma falta, uma questão inicial, mas ao longo do livro de Atos, a partir do capítulo 2, nós vemos a descida do Espírito Santo e como essa igreja, ela
resolveu as questões, tanto questão interna com Ananias e Safira, tanto com as resoluções de problemas de ordem material, de problemas relacionais. Capítulo 6 foi escolhido os diáconos, e agora, no capítulo 15, o maior problema, como eles resolveram esse maior problema ali no concílio de Jerusalém. E com isso nós vemos que eles decidiram, o que ficou decidido nesse concílio, como todos os crentes, sendo eles judeus ou gentílicos, de origem gentílica, eles deveriam se relacionar com Deus. Em primeiro lugar, em relação à salvação. A salvação única e exclusivamente pela graça, pela fé no Senhor Jesus Cristo, e sem seguir nada da lei de Moisés. Porque em Cristo, conforme Paulo utiliza nas suas epístolas, em Cristo nós cumprimos e Jesus cumpriu toda a lei de Moisés. E um outro aspecto, além dessa questão da salvação pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, é como se relacionar, como o cristão deve se relacionar com o próximo, sempre de uma maneira respeitosa e renunciando sempre o pecado, renunciando à prática do pecado. E por fim, resolver problemas, ele só ajuda quando a solução é compartilhada. E a solução da igreja, então, ela resolve eles escrever uma carta e enviar para a igreja de Antioquia e para as demais igrejas em que Paulo vai ainda estar anunciando, formando, inaugurando nas viagens, tanto na segunda viagem como na terceira viagem missionária. Então, nessa solução de Atos 15, eles resolvem, então, elaborar uma carta e eles enviam juntamente com Paulo e com Barnabé para a igreja de Antioquia. Eles nomeiam Judas e também Silas, que vão com eles para levar essa carta e vão ler para a igreja em Antioquia. E aí nós vemos o desenrolar do livro de Atos, em que Silas, após essa viagem para Antioquia, ele permanece em Antioquia, Judas retorna para Jerusalém, e Silas então vai ser um ajudante de Paulo, um companheiro de Paulo, tanto na segunda viagem missionária quanto na terceira viagem missionária. Então nós vemos aqui a solução. Decidiram, como todos os gentios deveriam, todos os judeus, todos os crentes, tanto gentil como de origem gentílica como judaica, deveriam se relacionar com Deus em relação à salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, pela fé em Jesus Cristo, e sem seguir a lei de Moisés, e como se relacionar com o próximo, devendo respeitar e sempre renunciando todo tipo de pecado. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade chegando ao final. Então, a conclusão que nós chegamos e das lições que nós verificamos no Concílio de Jerusalém é que a salvação é pela graça, unicamente pela fé em Cristo Jesus. Vimos também que o Espírito Santo é quem conduz a igreja nas suas decisões. Vimos também que a unidade da igreja deve ser preservada sem que comprometa-se a verdade do Evangelho e que a liberdade cristã deve ser exercida com amor e responsabilidade. Assim como a igreja no primeiro século sofreu algumas tensões, a igreja da atualidade também vai entre a tradição e inovação, entre o legalismo e o liberalismo, entre doutrina e prática. Mas o caminho para resolução desses conflitos, dessas tensões, desses problemas é o mesmo. Buscar a orientação do Espírito Santo e na palavra do Senhor, e a partir disso decidir para a glória do Senhor e a edificação da igreja. Hoje encerramos esta série, A Igreja de Jerusalém. Agradecemos você por ter estado conosco nesses 13 programas. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, graça e paz e prosperidade sobre você. Nos vemos no próximo programa. Iniciaremos uma nova série que traz o tema Corpo, Alma e Espírito. Uma nova série muito importante, onde nós estaremos estudando a antropologia bíblica, o estudo da pessoa, do ser humano. Vamos viajar na palavra de Deus e entender. E a partir disso, a partir da revelação da palavra de Deus, de como fomos gerados, constituídos por Deus, então podemos tratar de nos conhecer e também de nos conduzir melhor nesta vida. Deus abençoe. Nos vemos no próximo programa. Até lá, na paz do Senhor.